Bom dia. Hoje nós vamos ter a nossa quinta aula sobre drogas vasoativas. O que são as drogas vasoativas na realidade? São as drogas adrenérgicas ou simpatomiméticas, né? Elas vão produzir um estímulo, tá? Similar aos nervos adrenérgicos, que é a noradrenalina que a gente tem dentro do nosso corpo, a endógena. A principal ação dela é no sistema cardiovascular, que ela serve o quê? Para vasoconstrigir os vasos, diminuir a luz dos vasos e manter a pressão sanguínea em níveis normais. Então, essas drogas aí, ela produz uma vasoconstrição periférica. Ele é um potente hipertensor que aumenta a pressão, tá? Ele vai sempre reverter a hipotensão, que essas drogas são muito utilizadas em UTI e normalmente elas são utilizadas, tá? Em bomba de infusão. É a noradrenalina, dopamina, efedrina, tá? E aí nós temos esses vasopressores que vai causar essa vasoconstrição que a gente falou, diminui a luz dos vasos e das artérias, luz quer dizer o calibre deles, né? E em consequência disso ele vai aumentar a pressão arterial. Vamos imaginar, eu tenho um cano bem largo, a água ela não passa com maior facilidade, com menor pressão, e quando eu ponho num cano bem fininho, a água ela não vai passar numa pressão maior. Isso acontece nos nossos vasos sanguíneos, tá? É como se fosse, né, canos aí, como se fosse, né, isso é uma analogia bem grotesca, tá, gente? Mas assim, nossos vasos, né, ele vai o quê? Ter uma diminuição dele e vai aumentar a pressão. E muitas patologias pode causar isso. Mesmo assim, em perda sanguínea muito intensa, também algumas infecções graves causa essa vasodilatação e, em consequência, uma queda de pressão muito brusca que precisa entrar com esses medicamentos. Nós temos a dopamina, Revivan, efedrina, etilefrina, que é o Efortil, fenilefrina, tá, também, e norepinefrina. E aí, nós temos também nessas categorias os midriáticos. Midriáticos, a gente já ouviu falar em midríase, né? Que é a vasodilatação das pupilas. As pupilas ficam bem dilatadas, ficam aumentadas, né? Então, essa causa dessa midríase, normalmente, tá? É por uma contração do músculo dilatador da íris. Então, a gente tem o quê? Alguns colírios que pode estar usando também a base de efedrina e fenilefrina, que fenilefrina são os colírios anestésicos. Temos também os anorexígenos. Os anorexígenos, tá, são medicamentos, tá, com a finalidade de induzir a anorexia. Muito utilizado para perder o apetite, para não o quê? Sentir fome. Porém, ele pode causar grandes problemas cardíacos, tá? Eles são potentes emagrecedores. Dentro deles está a anfepramona, as anfetaminas e o fenproporex também. Aí nós vamos ter um pouco das drogas antiadrenérgicas. Quer dizer que inibe, né, a ação das drogas adrenérgicas. Ela vai inibir essas respostas, né, pelas essas drogas adrenérgicas. Ela reduz a resistência vascular periférica com diminuição da frequência cardíaca e automaticamente ela causa vasodilatação. Por exemplo, se eu tô
com uma pressão baixa, estou hipotensa, eu tomo uma droga adrenérgica. Se a pessoa está internada com uma pressão com picos altíssimos, ela vai tomar uma droga antiadrenérgica, tá? E nós temos também, tá, os fármacos dos grupos, né, que diminuem essa pressão arterial, que é o Prazosin e Doxazocin. Os antimuscarínicos, parece um nome bem estranho, né? Ele consiste numa substância que é uma substância química. Ele vai atuar como um neurotransmissor, como se ele fosse captar, né? Os nossos impulsos, né, nervosos que são transmitidos pelas nossas células nervosas. Eles também se encontram-se associados à transmissão de impulsos das nossas junções das nossas células nervosas e também as musculares. Ele vai causar uma contração do músculo, os antimuscarínicos, tá? Ele vai, normalmente, provoca essa contração muscular. Pode ser a atropina, a escopolamina, que é o Buscopan, que vocês veem bastante. Nós temos o Buscopan composto e temos o Buscopan simples. O Buscopan composto contém a dipirona. Temos também, gente, os agentes ganglioplégicos. Ele vai bloquear as sinapses ganglionares do sistema nervoso simpático e parasimpático. Ele é muito utilizado em cirurgias, tá? O que ele vai bloquear? Ele vai bloquear toda aquela condução elétrica que faz. A sua principal ação é interromper essa condução elétrica, que é a transmissão neural. Eles podem ser usados para controlar a pressão sanguínea em pacientes com aneurisma aórtico, que isso nós vamos ver um pouco mais em clínica médica, tá? E também pode o quê? Pode induzir a hipotensão. Aí nós temos também, dentro desses vasodilatadores, né, tudo dessas drogas também, nós temos também os bloqueadores neuromusculares. Eles vão interromper os impulsos nervosos. Esses interrompem totalmente, tá? Normalmente, ele vai causar a paralisia dos músculos, principalmente o respiratório. A gente utiliza bastante, tá? O Quelicin, o Pavulon, né? Que é os bem conhecidos também, tá? Então, com isso, gente, a gente teve as nossas aulas de drogas vasoativas.